Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje gostaria de compartilhar com os meus amados irmãos sobre o seguinte tema: a pedagogia de Deus na solidão. E o texto básico para fundamentar esse tema encontra-se em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler então a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torre de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da fonte e ordenei aos corvos que eles mesmos te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Amém, para a santa palavra de Deus. A pedagogia de Deus na solidão. Elias ficou conhecido na palavra de Deus, no seu tempo, e ainda hoje quando nós pregamos sobre esse profeta, como um homem que realizou grandes coisas, grandes feitos em nome do Deus de Israel. Elias orou, como acabamos de ouvir agora, orou para não chover. Ele disse para o rei de Israel, Acabe: durante vários anos não vai chover. E 3 anos e meio não choveu em Israel. Elias, uma certa vez, ele estava no Monte Carmelo, é conhecida essa história. Ele ficou conhecido no Monte Carmelo como o profeta do fogo, né? É sabido toda aquela história que ele manda preparar a lenha, coloca um holocausto em cima, ainda molha totalmente a lenha, e ele orou ao Senhor diante dos profetas de Baal, dizendo: aquele que responder com fogo, esse aqui é Deus. E Deus respondeu mesmo com fogo, né? Consumindo a lenha, o holocausto e a água que estava ao redor. Esse é o Elias, conhecido de todos nós pelas suas proezas, pela sua fé. Elias, depois que saiu da torrente de Querite, Deus disse: vá para a cidade de Sarepta, lá uma viúva vai sustentá-lo. E ele fez assim, mas no período em que ele estava nessa casa, na casa da viúva, o filho da própria viúva adoeceu ao ponto de morrer. Então Elias orou e o menino ressuscitou. Esse é o profeta Elias, conhecido na palavra de Deus por esses grandes sinais feitos através da sua fé e a sua convivência com Deus de Israel. Tiago, animando os irmãos da época, na sua epístola, ele animando aqueles irmãos que estavam afastados dos caminhos do Senhor, ele toma a figura de Elias como referência, animando aquelas pessoas a se reconciliarem com Deus, dizendo: Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que todos nós. Então, Elias serviu de referência para que ele se animasse e se reconciliasse com Deus. Tiago estava dizendo que faz diferença não é o homem em si, mas a fé que esse homem tem na pessoa de Deus. Elias orou e cessou totalmente a chuva. Ele foi vítima da sua própria oração, porque a torrente de Querite secou porque não tinha chuva. E ele teve que ir para a casa da viúva em Sarepta, né? Mas no período em que ele esteve em Querite, passou por um período muito bom de silêncio e de solidão naquele lugar, se deixando alimentar pelos corvos, que ao amanhecer trazia pão e carne, ao anoitecer a mesma coisa, e ele bebia água daquela torrente. Nós vamos aprender agora com esse episódio sobre a pedagogia de Deus em meio à solidão. Aqueles momentos em que ele passou só ele
e o próprio Deus, nos momentos de silêncio e de solidão. Então nós vamos aprender agora sobre a pedagogia de Deus em meio à solidão. Em primeiro lugar, na vida nada acontece por acaso. As provações têm 3 leituras. Ou a aprovação é juízo de Deus, ou seja, castigo da parte de Deus. Ou a aprovação ela é um treinamento da parte de Deus, Deus qualificando o seu discípulo, qualificando aquele que Deus tem algo para ele posteriormente, em termos de reino de Deus. Ou é uma aprovação em si mesmo, aprovando a fé de todos nós como discípulos de Cristo Jesus. As provações são parte da pedagogia de Deus, nos preparando para grandes enfrentamentos. Na vida, hoje nós estamos enfrentando essa pandemia, do vírus, do coronavírus. Então Deus está nos preparando. Nesse momento de solidão, de isolamento, nós estamos sendo preparados por Deus para grandes enfrentamentos. Com certeza, ao sairmos dessa crise, nós temos muitas coisas a serem realizadas para o Senhor no que diz respeito ao reino de Deus, à obra de Deus. Deus também aproveita da solidão para nos usar como aliado em seus projetos, em seus planos, e Ele vai removendo de todos nós tudo aquilo que não traz nenhuma contribuição positiva para a nossa vida espiritual. Então, esse período de treinamento, Deus usa para trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso comportamento, porque posteriormente temos grandes coisas a serem enfrentadas à disposição daquele que nos comissionou e vai nos comissionar sempre nas coisas concernentes ao reino de Deus. Não importa, meus amados irmãos, o tempo que nós temos andado com Deus. De vez em quando, Deus nos chama para mais uma capacitação. Não é diferente o que nós estamos passando nesse isolamento social. Estamos passando por mais uma capacitação. Nós vamos sair desse isolamento social mais fortes e mais confiantes, com certeza, no caráter do Senhor, que não falha. Suas palavras são fiéis, seus planos são inadiáveis. Tudo aquilo que Ele planejou para nós, como igreja, Ele vai cumprir. Não estamos isentos das crises na nossa vida. Jesus desceu do céu para passar a agonia do Getsêmani. A angústia de Jesus era tão grande que ele suou sangue naquele momento que ele orava ao Pai, pedindo que o Pai passasse dele aquele cálice. Então os sofrimentos fazem parte dessa pedagogia de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra. Jesus, animando seus discípulos, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, a igreja também vai vencer. A solidão nos leva a algumas disciplinas. Nós temos que, Deus, por ser tão pedagógico, Ele exige algumas coisas importantes das nossas vidas. Ele trabalha com a disciplina do silêncio. Na disciplina do silêncio, onde Elias ficou ali naquela torrente, só ele, Deus e os corvos que vinham visitá-lo para trazer comida para ele. Ele teve um momento de solidão e de silêncio, porque no silêncio é um momento para Deus falar, é um momento para avaliarmos a nós mesmos, é um momento de introspecção, um momento onde nós analisamos nossa vida, como estamos espiritualmente. Nós estamos vivendo hoje aqui na torrente de Querite, perto das margens do Rio Jordão. Isso é pedagógico da parte de Deus. Deus está nos treinando. Esse momento do silêncio, da solidão, é um momento muito importante para Deus falar, para nós analisarmos como nós estamos diante do Senhor. Um momento também para diagnóstico e prognóstico quanto do que diz respeito ao futuro. Um diagnóstico da situação é o que nós estamos passando agora, o que Deus quer falar com essa situação do isolamento social. Fazer um prognóstico, o que vou fazer depois que eu sair dessa situação. Preciso sair mais revigorado, mais forte e mais disposto, mais dinâmico para fazer a obra do Senhor. No silêncio, damos oportunidade para Deus falar, para a Trindade falar. É um momento de reflexão entre Deus e nós mesmos. A disciplina também
ela fala desse momento da dependência de Deus, a solidão que cria a disciplina da dependência. Elias não tinha de onde tirar comida. Elias não tinha de onde tirar água, porque ele mesmo pregou sobre a seca. Quando ele chegou, ainda tinha água na torrente de Querite. Foi alimentado pelos corvos. Deus o socorreu naquela ocasião. E no momento que ele tinha pão, tinha carne, mas não tinha mais água, porque a torrente secou, dada a seca, Deus disse, agora você se transporta daqui para Sarepta, para a casa da viúva, e ela vai sustentar você. Eu aprendo que na solidão não estamos sós. Nós estamos num momento de quietude, de reflexão, aprendendo mais com a pessoa de Deus. Esse é um momento gostoso e muito pedagógico da solidão, é de grande importância. Quando ele chega em Sarepta, Deus usa daquela viúva, você vê que uma mulher que não tem marido, desprovida de um sustento privilegiado para sustentar o profeta. É na solidão que nós aprendemos a depender de Deus. O deserto foi a maior lição de dependência. Deus disse, eu permiti, Deuteronômio 8:3, eu permiti que o povo fosse para o deserto, porque eu queria saber o que passava no coração dos judeus naquela situação, se cumpririam ou não os meus mandamentos. E é sabido da palavra de Deus que eles fraquejaram, eles não foram fiéis ao Senhor no deserto, ao ponto de adentrar a terra de Canaã. Apenas Caleb e Josué e os descendentes daqueles que saíram do Egito não souberam viver na solidão do deserto. E em terceiro lugar vem a disciplina da fé, a disciplina da solidão, a disciplina do silêncio e a disciplina da fé. Deus está treinando o nosso caráter, Deus está treinando a nossa fé. Se nós cremos ou não cremos no nosso Deus. É nesse momento de isolamento social que nós precisamos mostrar que igreja nós somos em meio às crises. Eu creio perfeitamente no controle de Deus. Deus tem o controle de toda a situação. Não estamos sós. Logo mais nós vamos sair desse isolamento social, mais fortes, mais maduros, mais cheios de fé, cheios de confiança, com autoestima elevada, espiritualmente elevada, para fazer a obra do Senhor. É assim que eu creio, mesmo em meio às turbulências da vida. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista disse, não adianta que os guardas passem a noite inteira guardando como sentinela a cidade, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Que Deus nos abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser.